E hoje o meu objetivo é falar de algo muito importante que tem uma busca no consultório muito grande e eu vou te direcionar, eu vou falar o que as pesquisas falam. A gente já tem artigo aí publicado em 2019 sobre síndrome do piriforme, ou seja, super recente, né, e que faz um grande divisor de águas para a vida do fisioterapeuta e, sem dúvida, para a vida do paciente, né? Ou seja, a gente vai trabalhar esse aspecto de dor, melhorar. Então, assim, será que é realmente piriforme? Será que é ciático? Em que momento eu devo direcionar meu paciente para fazer um exame de imagem, para fazer uma avaliação, tá? Esse é o principal objetivo dessa live. E te informar que sim, é possível tratar de forma simples, com baixo custo, né? Com 30 centavos você consegue tratar uma síndrome do piriforme, auxiliar esse paciente. Hoje o tema é muito importante, tá? Síndrome do piriforme, gente, é algo que no meu consultório, na semana, eu tenho muitos pacientes que muitas vezes são diagnosticados de forma incorreta, tá? Vai pro médico, o médico acha já que é uma ciatalgia e entra com muita medicação e nunca o paciente tem e não apresenta nenhum tipo de melhora, tá? Então vamos lá, porque eu vou te ajudar a ter um diagnóstico diferencial físio. Eu quero te ajudar a fazer sucesso a partir de amanhã no seu consultório. Então vamos lá. Síndrome do piriforme, vamos falar de estatística, gente. De 12 a 27% da população já apresentou ou vai apresentar a síndrome do piriforme. E isso é algo que, tecnicamente, se eu falar o número, parece pequeno. Mas muitas vezes esse número está abaixo porque o diagnóstico não foi correto, tá? Então esse paciente ele roda com uma lombociatalgia, um diagnóstico de dor lombar, um diagnóstico de dor ciática e é uma síndrome do piriforme. Então é preciso, físio, que você esteja atento para fazer parte que é essa estatística de direcionamento da dor, tá? Para direcionar o seu paciente e fazer um tratamento. É possível tratar e esse paciente sair até 70% melhor no primeiro atendimento com um custo de 30 centavos de aplicação, tá? Mas antes, a gente precisa entender o que está associado a essa síndrome, o que causa, quais são as correlações que vai estar associado. Então, síndrome do piriforme. Quem é o grande vilão desse processo? Piriforme. Então, imagine que aqui, ó, é o sacro do meu paciente, tá? Então, eu tenho o sacro, que vai estar ao contrário, né? Aqui, o cóccix e o sacro, beleza? Como que você vai pensar e avaliar se você não sabe anatomia? Vai dar erro. Então, aqui na face lateral do sacro, eu tenho o músculo piriforme saindo, vindo em diagonal até o trocânter maior do fêmur. Então, ele tá aqui, ó, nesse direcionamento. Agora, imagine que esta área da minha mão é o trocânter maior do fêmur. Então, eu tenho um músculo rotador externo que participa da abdução. Beleza. Já sei onde ele está. E, de acordo com a literatura, 90% dos cadáveres estudados apresentavam um padrão normal de localização do nervo ciático. Então, aqui está o piriforme, aqui está o cóccix na pontinha, aqui está o sacro. Esse músculo vai sair da face lateral do sacro até o trocânter, ou seja, o fêmur. E aí? Aqui por trás, onde está meu dedo, ó, vai estar passando o nervo ciático, tá? E por que é tão importante a gente avaliar essa diferença anatômica? Sim, a pesquisa foi avaliar se todos nós temos o mesmo trajeto do nervo ciático e se essa síndrome do piriforme estaria direcionada especificamente
com a sua localização, já que todos nós teríamos iguais. Não, existe variação, tá, gente? O piriforme, ele vai sempre estar aqui, a sua localização anatômica, mas o nervo ciático, ele pode estar por cima, ele pode estar mais para a lateral, mais posterior. Então, existe 10% de variação da população que foi vista, ou seja, do cadáver que foi estudado. Mas 90% de nós temos essa fisiologia, essa anatomia do nervo ciático passando por trás. Beleza. Então você já sabe a localização do músculo e você já lembrou a localização do nervo, onde ele está passando. Então pensa comigo, se eu tenho essa estrutura rígida, o que vai acontecer? Vai pressionar, deixa eu só pegar um piloto aqui, ó, vai pressionar essa inervação, estão vendo o nervo aqui? O nervo ciático vai ser esse meu piloto. Vai pressionar essa inervação e pode gerar uma dor. Essa dor pode estar associada à lombar, que está aqui em cima, ou até o calcâneo, ou todo o trajeto da perna. Por que isso? Porque o nervo ciático vai estar em toda a região posterior. Beleza, Sibeli? Isso eu já sei, tá super tranquilo. Mas você precisa se atentar. Porque, de acordo com a Jeanette Trevor, quando esse músculo está desalinhado, ou seja, hipertônico, está com acúmulos de substâncias químicas, o que vai acontecer? Ele pode gerar dor referida. Então, ele pode gerar dor acima, na lombar, no glúteo, tá? E dor na região sacroiliaca. Vamos de marcador? Vamos de pergunta específica que você precisa fazer nos primeiros minutos para saber se realmente está associado a uma síndrome do piriforme, pode estar associado. Paciente, você consegue calçar o sapato, amarrar o cadarço, levar o pé em direção ao joelho oposto? Se não, é indicativo de uma alteração sacroiliaca, tá? E isso está muito associado. Outra coisa, muito real, dor no trocânter. Então ele diz assim, olha, minha dor é no fêmur. Eu tenho uma sensibilidade à palpação, tá? Eu sinto muita dor, muita restrição. Beleza? Você já vai avaliar quais músculos estão se inserindo nessa área. E um deles, que você já sabe, no trocânter maior, é o piriforme. Beleza? E aí? Qual relação mais forte a gente vai encontrar com o nosso paciente? De característica. Gente, o paciente vai falar muito de realizar inclinação do tronco. Então, olha, eu vou pegar uma coisa, eu me inclino, dói. Marcador altíssimo. Sabe qual é? Sibeli, eu sinto muita dor para permanecer sentado. Sentado durante muito tempo pode ser uma hérnia de disco? Pode, mas antes de você pensar numa hérnia de disco, vai avaliar o piriforme, vai ver se tem tensão nessa estrutura, o que está acontecendo com ele, tá? E isso faz um LASEG, vê se o LASEG dá positivo, bota o paciente deitado, estica a perna, vê se dá positivo, veja se tem atrofia glútea. Gente, isso é muito real. A maioria dos pacientes idosos que eu atendo, que tem síndrome do piriforme, tem uma atrofia glútea gigantesca. E quanto mais esse paciente fica imobilizado, fica imóvel na cama, mais atrofia vai gerar, menos força ele vai ter e mais comprometimento isso vai acontecer, tá? Então, é preciso que você avalie se tem atrofia, se o LASEG é positivo, se tem dor permanecer sentado, se tem dor simplesmente para sair de sedestação para ortostase. Gente, isso é muito comum. E por que eu posso e tenho que pensar na síndrome do piriforme antes, de avaliar se é uma hérnia de disco, se tem uma alteração mais séria ali? Gente, lembra do que eu falei na semana passada? Acho que foi semana passada que eu falei de hérnia. Um estudo muito legal em 2015 viu que a maioria das pessoas
Eles fizeram ressonância magnética em várias idades, em pessoas que não estavam em crise e viu que tinham hérnia. E essa relação não necessariamente precisa dizer que o caso da dor vem da hérnia. Eu falei disso na semana passada. Aguarda que a gente está fazendo a edição para colocar no YouTube se você não viu a live da semana passada, tá? Mas a relação do piriforme, a relação da sacroiliaca e da dor lombar está, gente, porque aqui está o piriforme, aqui está o sacro, lembra? O piriforme está aqui, ó, saindo da face lateral do sacro para o trocânter maior. Se eu tenho um lado em tensão, ou seja, muito rígido, o que vai acontecer? Esse sacro, ele vai entrar em torção. Esse sacro em torção, esse sacro entrando em horizontalidade, entrando em disfunção, vai sobrecarregar a área acima ou abaixo. Então, o paciente começa a sentir dor no cóccix, esse paciente começa a sentir dor na lombar, tá? E isso vai gerar essa compensação e vai gerar esse aumento de mobilidade, essa área de bloqueio embaixo, em cima vai ter que trabalhar mais. Imagine que você trabalha com 10 pessoas e 8 faltam, 8 ficam doentes. Imagine a sobrecarga que isso vai fazer para você. É exatamente isso que a gente está falando de zona hipomóvel e zona hipermóvel, tá? Então, quando esse paciente ele está sentado, imagine esse sacro, ele está lateralizado, ele está em torção de um lado só. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir distribuir carga, distribuir a força. E onde que vai sobrecarregar? Onde que vai aumentar essa dor? Na lombar ou no cóccix, tá? Eu recebi uma paciente semana passada, fiz o primeiro atendimento, ela voltou para mim na segunda-feira, cursando com muita dor para ficar sentada. Sibeli, eu piorei depois das manobras, falei, calma, criatura, sua dor antes era na lombar, mas a sua causa tá no sacro. E aí, gente, eu liberei a musculatura, trabalhei mobilidade de sacro, o paciente saiu sem dor, gente, no segundo atendimento. Já dei alta. Pedi para ela voltar agora só em junho. E aí? Porque a característica dela era, Sibeli, a minha dor está piorando ao ficar muito tempo sentada e quando eu vou sair de sentado para em pé. Opa! Antes de pensar em hérnia de disco, eu vou lá e avalio. Então, eu preciso fazer a palpação nessa estrutura, ver se tem sinal clínico, sinal direto de músculo. Gente, vocês sabiam que a síndrome do piriforme também pode estar associada com dispareunia, dor na relação sexual? Sim, porque no momento que esse piriforme gera essa inclinação do sacro, pode gerar uma alteração em quem, gente? Alteração de nervo pudendo, que é quem vai inervar o assoalho pélvico. Então, para você que trabalha na saúde da mulher, você tem que pensar, inclusive, nessa alteração. Então, poxa, será que minha paciente está com dor na relação sexual porque tem uma disfunção a nível de sacro? E olha, eu tô te falando isso porque a minha segunda especialização é saúde da mulher. E na saúde da mulher, eu tenho vários casos de vaginismo, de dispareunia, e eu vou e avalio o sacro. Por quê? Se um telefone dá problema, eu vou no aparelho, não mudou. Eu vou aonde? Eu vou nos fios, eu vou na caixa, eu vou na condução que ali está, para poder ver se está íntegro ou não. Não vai adiantar você ficar mexendo no telefone, não é verdade? Então, além do processo psicológico que dá na dispareunia, que a gente tem que trabalhar, entender essa mulher, entender essa relação sexual, social, que isso é diferente, tá? E aí, existem todas as outras técnicas associadas, mas eu preciso ir no sacro. Então, pergunta-chave, criatura, tá tendo dor na relação sexual? Tá tendo desconforto? Tem sentido essas alterações? Se sim, opa, pode ser o piriforme, porque o piriforme pode estar fazendo o quê? Uma lateralização, uma torção, na verdade, do sacro, alterando a inervação que vai para o assoalho pélvico. Claro isso?
Permanecência da estação por longo período, gente. Longo período para esse paciente vai de 10 minutos. 5 minutos para ele já é um longo período, tá? Então, lembre dessa alteração, lembre de fazer essa pergunta específica para ver se seu paciente está apresentando a síndrome. Já que eu tenho tanta alteração acontecendo no sacro, isso vai acontecer na lombar. Então, geralmente, L5 é a estrutura que vai estar dando sinal. Sinal de quê? De sobrecarga, de dor, de alteração, tá? E eu posso, sim, uma das perguntas na caixinha, comecei a responder várias aqui, eu posso ter uma alteração ilíaco em anterioridade, uma perna mais curta? Sim. Ilíaco para frente, toda a associação vai estar acontecendo. Eu tenho conexão entre ilíaco e sacro. E aí? Eu posso ter ainda um fêmur em anterioridade. Um fêmur em anterioridade pode gerar esse deslizamento anterior e lembra de onde está indo esse músculo, para onde ele está indo. Ele está saindo da face lateral do sacro e está indo para o trocânter maior. Então, se eu tenho um fêmur em anterioridade, um deslizamento ali, eu tenho uma tensão. Você tem que ver o que está causando, fazer uma mobilização, uma manipulação, uma correção, tá? E aí, você vai conseguir gerar um desbloqueio para esse paciente, uma melhora. Sim, Regi, depende do que está acontecendo. Então, se esse paciente tem um ilíaco em anterioridade, tem uma perna maior que a outra, tem toda uma tensão em uma cadeia, tá? Eu posso estar gerando uma descompensação. A imagem está com atraso. Gente, isso aí é da internet. Problemas da internet, que a gente vai tentando se adaptar. Não sei mais o que fazer. Tá? Então, Regi, depende muito da cadeia lesional que tá ali acontecendo. Certo? Então, se você fez a palpação da estrutura, né, da musculatura, e você não viu tensão, comparou um lado com o outro, não tem tensão, pede um exame de imagem. Pede um exame de imagem para que você possa avaliar uma radiculopatia lombosacral, uma estenose espinhal, tá? Fez a técnica, teve melhora naquele momento, logo após, teve melhora? Opa, é aí que eu devo investir, certo? Então, assim, essa relação do movimento, da mobilidade, do que seu paciente está apresentando, isso é muito importante pra gente, é muito importante dentro do processo, beleza? E aí, para restaurar a condição fisiológica desse músculo, você precisa liberar o músculo. Mas concorda comigo que você liberando apenas o músculo, sem entender o que está acontecendo com esse paciente, não vai adiantar? Você vai estar enxugando gelo. Então, você precisa fazer um diagnóstico diferencial com esse paciente. Você precisa entender o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo da minha paciente agora, que eu atendi agora. Ela chegou com uma dor na lombar, entre L4 e L5, uma dor na face plantar da perna direita e uma dor no ombro, que eu nem me lembro o que era, direito. O que mais incomodava ela? O que mais incomodava ela era colocar o pé no chão e a dor lombar, tá? No primeiro atendimento, hoje foi o segundo atendimento, ela hoje chegou quase nada de dor na lombar, mas ela falou assim, olha, Cibele, eu tô sentindo um peso quando eu fico sentada e depois de um tempo esse peso começa a doer e arder. Massa. O que estava acontecendo? Ela tinha uma cadeia lá embaixo, a tíbia estava muito anterior, então ela disse, na academia eu não consigo fazer agachamento, né? Não tinha mobilidade, tinha um ilíaco em anterioridade também, essa paciente, se eu não me engano, e tinha
uma tensão enorme no piriforme direito. Enorme no piriforme direito também. E aí eu tava lendo, né, revisando aqui a literatura da osteopatia, e ele dá percentual de cada tipo de disfunção que pode estar associada em anterior, em posterior, e eu não vou me ater a isso porque eu não estou dando aula de osteopatia nesse momento. Mas o que eu estou querendo te dizer é que muitas vezes essa disfunção está vindo lá do pé, tá? Do seu paciente. Então, pergunte mais um pouco, pergunte antes da crise. Então, além dessa dificuldade de permanecer sentado, de sair de sentado para em pé, alguma dificuldade na mecânica, na execução do movimento, você tem sentido? Porque sim, gente, pode estar associada a esse processo, tá? De vir do pé, de uma falta de mobilidade dessa estrutura. Olha, Sibeli, se for idoso, nossa, já começou, tem algumas alterações, sempre tem alteração de força, geralmente no idoso tem alteração de força gritante, atrofia muscular do glúteo é muito grande, fazendo uma compensação muito grande, então posicionando a perna. Então, olha, quando eu tô deitada, eu tenho dificuldade de movimentar minha perna, de esticar minha perna, de abrir minha perna, de fechar minha perna. Observe esses pequenos detalhes, tá? E aí, você vai avaliar essa relação. Não vai adiantar apenas você liberar o músculo se o processo está associado com uma atrofia muscular de glúteo, por exemplo, que você não trabalhar a estabilização do quadril do seu paciente. Não vai adiantar. Então, você vai enxugar gelo muito, muito mesmo. E aí, você não vai ter um resultado. Então, é preciso ter um diagnóstico diferencial. Vamos resumir? Perguntas específicas que você vai ter que fazer na síndrome do piriforme. Você tem dor permanecer sentada? Dor para sair de sentado para em pé? Você tem dor na relação sexual? Pode acontecer com homens. Sim, pode. Eu já tive paciente com essa sintomatologia, mas geralmente acontece com mulher. É muito forte acontecer com mulher. Além disso, deixa eu me lembrar aqui, você tem sentido dor na lombar? Tá? E depois, palpação. Fez a palpação, avaliou a parte músculo-esquelética, avaliou a parte muscular, ok. Não tem alteração, tá tudo bem, pede exame de imagem, avalia a radiculopatia lombosacral. Tudo bem? Isso vai fazer grande diferença no processo. Então, como é que eu monto uma cadeia lesional, gente? Avaliando, pegando, sentindo, vendo como que está essa conexão, vendo como que está esse paciente, avaliando o movimento. Então, assim, botou o paciente, soltou o piriforme, vamos lá. E aí, fica sentado agora, deixa eu fazer o marcador do tempo. Deixa eu ver quanto tempo no início você estava e agora. Lembre, isso é um serviço. Você precisa dar direcionamento para o seu paciente para que ele perceba que você já viu, né, e já trabalhou essa alteração. Então, falei de várias possibilidades, falei de saúde da mulher associada à síndrome do piriforme, falei da relação de disfunção de membros inferiores. Essa paciente que eu atendi hoje, ela falou, meu Deus, eu levei minha vida inteira fazendo mais tempo da bainha, agora que eu botei minha calça, tá, aqui antes eu deixava mais curta, agora tá curta, tá muito mais curta que a outra. Tipo assim, igualou, então minha perna não era curta a vida inteira, não tinha um problema? Falei, calma, cocada, que ainda não dá pra fechar tudo isso. Mas parece que a sua disfunção era uma perna curta falsa, né? Que estava associada aí com o seu paciente, tá? Mas eu te garanto, gente, te garanto pela experiência clínica, pelas publicações científicas e pela anatomia. A síndrome do piriforme está muito associada com a lombociatalgia, com a crise ciática, e você tem como liberar isso em 1 minuto. Sim, em 1 minuto com agulhamento a seco. Agora, você precisa liberar todo o processo e fazer um raciocínio. Acho que o meu objetivo foi ser muito clara, muito direta. Eu quero que você faça perguntas específicas para dar resultado específico. Eu quero que você melhore até 70% da dor do seu paciente no primeiro atendimento.
Eu consigo, você também consegue. E para isso é preciso ter um diagnóstico diferencial e uma ferramenta que te possibilite. Uma delas é o agulhamento a seco, como você já sabe, que eu amo.